Continuação do parte 01 do áudio do Código de Processo Civil para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo de acordo com o edital publicado em 19 de dezembro de 2017. Este áudio é uma colaboração do seu futuro amigo de trabalho Antônio do Tribunal. Não subestime seus concorrentes. Utilize-se de todas as ferramentas para destruir a prova. Acredite. Você é capaz. Capítulo 3. Das cartas. Artigo 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória. 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. 3. A menção do ato processual que lhe constitui objeto. 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Parágrafo 2. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Parágrafo 2. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no artigo 264. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Parágrafo 2. Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando
1. A carta não estiver revestida dos requisitos legais. 2. Faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. 3. O juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. Capítulo 4. Desintimações. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Parágrafo 2º. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Parágrafo 3º. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Do artigo 246. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Parágrafo 3º. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e será a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria encarga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. Parágrafo 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba a praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo 9º. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. 1. Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo. 2. Por carta registrada, com aviso de recebimento,
quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Parágrafo 1º. A certidão de intimação deve conter: 1. A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. 2. A declaração de entrega da contrafé. 3. A nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a pôs no mandado. Parágrafo 2º. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Livro 5. Da tutela provisória. Título 1. Disposições gerais. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Artigo 296. A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial. Na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Título 2. Da tutela de urgência. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causará à parte adversa, se 1.
a sentença lhe for desfavorável. 2. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Capítulo 2. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo. 1. O autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 2. O réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 indicador ordinal masculino. Deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 indicador ordinal masculino. Deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará a coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 3. Do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento,
a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo 3. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334. Por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se 1. O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Título 3. Da tutela da evidência. Artigo 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. 2. As alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Parte especial. Livro 1. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título 1. Do procedimento comum. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2. Da petição inicial. Seção 1. Dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará: 1. O juízo a que é dirigida. 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável,
a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 4. O pedido com as suas especificações. 5. O valor da causa. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2. Do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. É lícito, porém, formular pedido genérico. 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. São requisitos de admissibilidade da acumulação que 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si. 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2. Quando,
Para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1 indicador ordinal masculino. Não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá: 1. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3. Do indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando: 1. For inepta. 2. A parte for manifestamente ilegítima. 3. O autor carecer de interesse processual. 4. Não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1 indicador ordinal masculino. Considera-se inepta a petição inicial quando: 1. Lhe faltar pedido ou causa de pedir. 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Parágrafo 1 indicador ordinal masculino. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Parágrafo 2º. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no artigo 334. Parágrafo 3º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Capítulo 3. Da improcedência liminar do pedido. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. 1. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1 indicador ordinal masculino. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. Parágrafo 3º. Interposta a apelação,
o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Capítulo 4. Da conversão da ação individual em ação coletiva. Artigo 333. Vetado. Capítulo 5. Da audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2º. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada. 1. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 2. Quando não se admitir a autocomposição. Parágrafo 5º. O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Parágrafo 7º. A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Parágrafo 9º. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Capítulo 6. Da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. 3. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2,
Havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu a alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 1. Inexistência ou nulidade da citação. 2. Incompetência absoluta e relativa. 3. Incorreção do valor da causa. 4. Inépcia da petição inicial. 5. Perempção. 6. Litispendência. 7. Coisa julgada. 8. Conexão. 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 10. Convenção de arbitragem. 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade e de justiça. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Verifica se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3. Há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5. Excetuadas a convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Artigo 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Parágrafo 4º. Definida a competência,
o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se 1. Não for admissível, a seu respeito, a confissão. 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. 3. Estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando 1. Relativas a direito ou a fato superveniente. 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. 3. Por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7. Da reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1. Indicador ordinal masculino. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Parágrafo 5. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8. Da revelia. Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se 1. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 9. Das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
Este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3. Das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Persista, não desista. Vai valer a pena. Acredite. Um grande abraço do seu futuro colega de trabalho, Antônio do Tribunal. Sucesso!